Bom, é, eu não fiz um roteiro pra esse vídeo, então vai sair naturalmente. E tudo bem, porque esse vídeo é sobre uma coisa que eu tenho pensado há bastante tempo, e que eu cansei de tentar ser perfeita. Eu acho que é um assunto até complicado de falar, porque a minha vida inteira eu tentei ser perfeita. Ter o corpo perfeito, ter a aparência perfeita, ter as notas perfeitas, ter a vida perfeita. E isso sempre me limitou muito. Pra quem não me conhece, eu sou Maria Fernanda, eu sou estudante de medicina. E acabei de criar um canal aqui no YouTube. Eu acabei de postar um vídeo de introdução e eu falo um pouco sobre isso, sobre esse medo de errar e esse perfeccionismo que bloqueia a gente. E eu decidi fazer agora um vídeo só sobre isso. A ideia desse vídeo é ser mais um bate-papo mesmo, ser mais uma conversa. Não vou editar, vai ser um vídeo bem natural pra gente poder conversar e pra ver se vocês pensam o mesmo que eu, sentem o mesmo que eu, enfim. Bom, basicamente, eu cansei de perfeição. Gente, eu cansei de perfeição. Tô aqui gravando esse vídeo sem maquiagem, cabelo bagunçado, tô com roupa de piscina, que eu vou na piscina daqui a pouco. E, tipo assim, desde os meus 12 anos, eu tinha um sonho de criar um canal no YouTube. Sempre quis, sempre foi uma coisa que eu fiquei muito encantada. Sempre amei fazer vídeo, sempre amei teatro. Eu fiz teatro na escola, eu fazia vídeos. Na verdade, a gente fazia tipo filmezinhos com os meus amigos quando eu era mais nova. Mas eu nunca criei coragem pra realmente criar um canal no YouTube e vir aqui falar. Porque eu nunca estava perfeita, minha aparência não era perfeita, o cenário não era perfeito, a minha vida não estava perfeita, minhas condições de... minhas condições... Meu Deus, gente. Minhas condições financeiras não eram perfeitas, e porque faltava luz, faltava câmera, faltava isso, faltava aquilo. E aquele perfeccionismo todo. E aí agora eu estou com 24 anos, 12 anos depois, e eu ainda tenho vontade de ter um canal no YouTube. Por quê? Porque ter um canal no YouTube é muito legal. A gente pode conversar, a gente pode se conhecer, a gente pode ouvir opiniões diferentes e tudo mais, só que até então nunca tinha rolado. E aí eu decidi também agora que eu não vou mais ser perfeita, eu não quero mais ser perfeita, entendem? Eu tinha muito medo de errar, eu tinha muito medo de ser julgada. Na verdade, sempre teve essa pressão externa de você não pode errar, você tem que ser perfeita, cuidado, se você fizer isso, vão te julgar de tal forma, se você fizer aquilo, vão falar isso, vão falar aquilo. E isso sempre me paralisou, porque o medo, né, é um medo de errar, um medo de rejeição, um medo de ser imperfeito. E aí, de repente, eu falei, cara, eu tentei ser perfeita, tentei várias vezes. Fiz dieta, treinei pra caramba, estudei pra caramba, sempre tentando ser perfeita. E de repente eu percebi que eu nunca vou ser perfeita, entendem? Eu nunca fui perfeita e eu nunca vou ser perfeita. E aí eu tinha duas opções. A primeira opção é continuar tentando ser perfeita pra depois fazer o que eu quero fazer, que é o que eu estava fazendo. Eu estava tentando alcançar a perfeição para depois abrir um canal.
Só que, gente, essa perfeição nunca iria aparecer, nunca ia acontecer. Ou eu tinha uma outra opção, que era começar um canal no YouTube com o que eu tenho agora, do jeito que eu sou agora. Eu tenho muita insegurança com várias partes do meu corpo, da minha aparência, da minha oratória. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito tímida, sempre tive muita vergonha. Acho que por causa desse medo de rejeição. Só que ano passado eu estudei muito assim sobre o que é a vergonha. Eu fiz basicamente uma terapia. E assim, quando eu percebi que todos esses medos, na verdade, eram só coisa da minha cabeça e eram só ansiedade da minha cabeça. Se vocês quiserem, eu posso falar isso pra vocês. É basicamente assim, ó. Por que que a gente sente vergonha e medo? E, né, medo de rejeição? Por exemplo, a Maria, de 12 anos, queria criar um canal no YouTube. Mas a Maria de 12 anos não conseguiu porque ela ficou com medo de ser rejeitada. E ela ficou ansiosa e ficou com vergonha. Basicamente, o nosso cérebro, eu estudei isso, né, gente, no passado. Eu sou estudante de medicina, então eu estudo muito sobre o corpo humano, sobre fisiologia e tal. Então eu estudei que, basicamente, nós seres humanos, por uma questão de sobrevivência, a gente precisa ter outros seres humanos à nossa volta. A gente precisa se encaixar no grupo. E em algum momento da minha infância, eu aprendi que se eu errasse, não sei se foi na escola, se foi em casa, enfim, questão de criação, em algum momento da minha infância eu aprendi que toda vez que eu errava, o meu grupo me rejeitava. Então, basicamente, eu não podia errar. E foi daí que surgiu esse medo de errar, né? Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, muito medo de errar, porque eu tinha medo de ser rejeitada pelo meu grupo. Por quê? Por questões, por milhares de anos de evolução e de sobrevivência, eu não posso ser rejeitada pelo meu grupo por uma questão de sobrevivência. E aí, quando eu sinto que se eu fizer alguma coisa eu posso ser rejeitada, eu paraliso. Por quê? Quando a gente sente medo, os hormônios do medo, né, tem um sistema límbico aqui no nosso cérebro, que quando ele detecta um tipo de perigo, e nesse caso o perigo seria ser rejeitada, o nosso corpo, ele libera hormônios, principalmente adrenalina, que é aquele hormônio que em momentos de perigo, né, faz aquele efeito luta ou fuga. E eu acho que... Calma. Tá vendo, gente? Eu não sou perfeita. Mas tudo bem. Enfim, no momento de estresse, o nosso corpo libera adrenalina e libera cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse e adrenalina é o hormônio da luta ou fuga. E esses hormônios acabam gerando na gente um estado de medo. E na maioria das vezes a gente sente aquela vontade ou de brigar, em alguns casos, ou vontade de sair correndo e se esconder. E é o que acontecia quando eu tentava gravar um vídeo. Toda vez que eu tentava gravar um vídeo, me dava uma sensação, uma vontade de sair correndo e me esconder. Por quê? Porque eu tinha medo de ser rejeitado, meu corpo liberava adrenalina e eu sentia taquicardia, vontade de sair correndo, de me esconder, de ninguém me ver, meu Deus do céu, sabe? E depois que eu estudei isso, eu percebi, cara, é só isso, sabe? É só um medo antigo, é só um padrão antigo, é só um medo infantil e eu posso mudar isso. E aí, como, né, eu fiz pra mudar isso? Basicamente, terapia cognitivo-comportamental. Eu peguei, comecei a estudar sobre o assunto, entendi. E aí, quando eu comecei a sentir esse medo, eu acolhi esse medo, mas mesmo com medo, eu agi. Quando eu criei aqui o canal, eu tava morrendo de medo, mas mesmo com medo, eu agi. E é isso que me fez, assim, superar esse medo de rejeição,
superar também essa necessidade de ser perfeita, sabe? Que é o início do vídeo. Eu sempre tive uma necessidade de ser perfeita porque eu tinha medo de ser rejeitada. E agora, posso ser bem sincera, eu não quero mais ser perfeita. Eu quero ser eu e eu quero ser feliz do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, com as condições que eu tenho. Lógico, quero melhorar, quero procurar me desenvolver como pessoa, desenvolver virtudes, quero crescer na minha carreira, eu estou estudando, quero estudar mais, quero trabalhar mais. Mas assim, sem uma necessidade de perfeição. Eu nunca vou ser perfeita e eu não quero ser perfeita. E sobre o medo de julgamento, sinceramente, gente, você sendo perfeito ou não, você vai ser julgado. Todo mundo é julgado. Você pode ser um santo na terra, você vai ser julgado. Então, eu perdi esse medo do julgamento, né? Com terapia, com estudo, com conhecimento, eu simplesmente peguei e parei de sentir tanto esse medo. Lógico que talvez se eu for, por exemplo, ter que apresentar em um palco com muitas pessoas, talvez esse medo volte, né? Porque é fisiologia humana, gente, são hormônios e quando o nosso corpo se sente em uma situação de perigo, ele vai liberar esses hormônios. Não tem jeito. Mas eu acho que agora, depois de muito estudar, eu entendi que, tipo, não precisava de tudo isso, sabe? Eu passei 12 anos da minha vida, né? Porque foi ali dos 12 até agora, os 24, 12 anos da minha vida morrendo de medo, morrendo de vergonha, morrendo e não sabia explicar, não sabia entender também. Eu acho que é um padrão familiar também, a minha família talvez seja em geral tímida, enfim, não sei. Mas é isso, eu acho que pra esse vídeo. Basicamente falar que você que tá aí assistindo, você não precisa ser perfeito pra fazer o que você quer fazer. Se você quer abrir um canal no YouTube, abre um canal no YouTube. Ah, mas eu não tenho o cenário, eu não tenho a câmera, eu não tenho o assunto, eu não tenho nada. Eu também não. Eu não tenho nada. E eu abri um canal no YouTube e eu estou determinada a fazer dar certo. E esse ano de 2026 eu determinei que eu vou fazer esse canal dar certo. E eu não tenho câmera, eu não tenho microfone, eu não tenho luz, eu não tenho absolutamente nada e eu vou fazer. Porque eu decidi que eu quero e que eu não preciso estar pronta pra isso. Na verdade, gente, a gente nunca tá pronto pra nada. Então, quando a gente quer fazer algo, tem que pegar e fazer, sabe? E eu sei que é fácil falar, porque eu já estive no lugar, assim, de ouvir uma pessoa falando isso. Eu ouvi muitas vezes pessoas falando assim, começa com o que você tem, começa com o que você tem. E eu tentava começar com o que eu tinha e eu não conseguia, porque eu tinha medo. E então eu entendo você aí que tá do outro lado, mas essas pessoas que falaram isso pra mim foram me motivando aos poucos, e aos poucos, ou repetindo esse mantra, né? Começa com o que você tem. Repetindo, repetindo, repetindo. Eu fui perdendo o medo e consegui abrir o canal. E assim, meu desejo é que dê certo, mas também eu abri o canal porque eu quis abrir o canal, porque sempre foi uma vontade minha. E não também procurando um resultado. Sabe, eu sinto que hoje em dia, com o Instagram, é tudo sobre ser perfeito e performance. Você tem que performar, você tem que ser o melhor, você tem que ter as melhores coisas, você tem que ter os melhores resultados, você tem que ter 1 milhão de seguidores, você tem que ter isso, ter aquilo. Eu criei esse canal sem segundas intenções nenhuma. Eu criei porque eu quis, porque eu estou com vontade, porque eu quero conhecer vocês. Inclusive, nesse momento desse vídeo, a gente já tá com 81 inscritos. Muito obrigada, gente. Tô muito feliz. Eu comecei com 3 inscritos, eu, minha mãe, e agora eu já tenho 81 inscritos no canal. Tô muito feliz. Tô muito grata. Esse é um tipo de vídeo legal que eu gosto de fazer, que é um vídeo sobre algum tema, e aí a gente pode bater papo. O que vocês acham?
fazer vídeo só de bate-papo ou de filosofia, filosofando sobre a vida. Eu acho legal. Comenta aqui embaixo se você gostou. Curte, comenta, se inscreve. É de graça pra se inscrever no canal. E se inscrevendo você vai ter acesso a todos os vídeos, é de graça. E vai também receber as notificações. Comenta aqui embaixo o que você acha. Comenta aqui se você tem o mesmo sentimento. Ou se não, se você sempre foi uma pessoa... Sabe aquela pessoa que nunca tem vergonha de nada? Que sempre foi muito corajosa? Sempre admirei muito essas pessoas. Comenta aqui embaixo se você é uma pessoa igual a mim, que tem timidez, vergonha e que tá no processo de desenvolver isso, né, gente? Porque eu estou fazendo terapia. Então, eu tô ainda no processo de resolver essas questões. Não porque a gente é obrigado. Se você tem vergonha e timidez, mas não tem vontade de mudar, você não tem obrigação nenhuma de mudar. Eu tô falando que eu sentia, quando eu tinha muita vergonha e muita timidez, que isso me bloqueava e me paralisava de viver coisas que eu queria viver, né? E foi por isso que eu decidi mudar, que eu decidi estudar, que eu decidi ir atrás de ajuda. Então, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.